E aí, pessoal, bem-vindos. Esse canal é um canal de astrologia, é um canal de astrologia esotérica. Tem sim base na ciência espiritual, então espero que vocês gostem do conteúdo. Esse vídeo nós vamos falar de Saturno. Saturno nos signos e casas de ar. Então são eles Gêmeos, Libra e Aquário. São esses três signos que a gente vai falar hoje. Saturno, nos signos de ar, eles vão falar, sim, sobre as relações humanas e sobre a nossa mente racional, nossas ideias, nossos ideais. Então, como que nós, né, como inquilinos desse Saturno, podemos ter Saturno nessa casa, procura lá no seu mapa de nascimento, eu estou falando aqui do mapa de nascimento, como nós nos relacionamos do mundo interno e com o mundo externo. Esse é o tema, né? Como que anda a minha comunicação do meu mundo externo, daquele lugar que eu encontro fora de mim, com o lugar que eu encontro dentro de mim. Porque aqui nós estamos falando, sim, de comunicação, de troca, de relacionamentos, tá? Quem tem Saturno em alguma dessas casas, eu vou falar das casas e dos signos, tá? Mas quem tem alguma dessas casas, existe algum acontecimento, tá? Marcante na vida dessa pessoa. Eu também, quando eu estiver falando do signo e das casas, eu vou falar um pouco da infância, tá? E também algum bloqueio, algo que está bloqueando, pode estar bloqueando a vida e o desenvolvimento daquele setor, tá? Porque é um grande aprendizado, é sobre isso que é Saturno. E geralmente são aprendizados que estão vinculados aos próprios vínculos, às trocas, tá? Ao mental, como eu falei, aos diálogos. Essa existência não é uma existência, por exemplo, canceriana, sabe? Porque no canceriano tinha a ausência do afeto, não é a ausência do afeto aqui que eu estou falando. Isso é dos signos de água, e tem a ausência do afeto. Não é que tem ausência do afeto, é um desafio de se estabelecer nessas trocas relacionais, nesse campo mental, social, tá? Então, pode vir a ter algumas ideias rígidas, por exemplo, questões com isso, e a gente vai ver com cada signo, tá? Questões para se perguntar, tanto quando você estiver lendo o mapa que tem Saturno nos signos de ar, quanto você estiver tendo o seu. Você fala muito ou você fala pouco? Como que lida com a liberdade? Como que você se sente compreendido pelos outros, pelo seu meio externo? Esses são questionamentos que podem ficar aí para quem tem Saturno nessas casas ou nesses signos. E vamos lá, Saturno na casa 3, Saturno em Gêmeos. Lembrando que a casa 3, ela vai falar de uma parte da infância muito especial, né? Que é a parte da infância onde vai entrar os aprendizados externos a ele. Então, vai entrar os primos, os coleguinhas vizinhos, a escola, a professora, vai entrar outras pessoas nesse cenário. Então, se a pessoa tem Saturno aqui, a primeira coisa é avalia lá como foi essa época da vida da pessoa. Avalia, lógico, né, como está Saturno no mapa, mas é interessante olhar como foi esse aprendizado, né, como foi nessa escola, como foi esse começo dessa vida, dessa troca relacional, tá? E também dos primos, nos irmãos, como que era essa construção ali. Bem, Gêmeos, vamos falar de Gêmeos primeiro. Gêmeos, o Saturno aqui pode trazer questões com a expressão, tá? Pode ser um pouco tímido, embora sim, é um Saturno extremamente inteligente e analítico, tá? Bastante. Ele ajuda um pouco na hora de estabelecer processos. É um Saturno que pode estabelecer grandes processos mentais, ligar um ponto ao outro, pode ser realmente muito inteligente, diria assim, tá? Então, esse Saturno em Gêmeos, a gente vai precisar dizer assim, como que bloqueia ou abre para os fluxos. É muito possível que bloqueie um pouquinho a mente, tá? Bloqueie um pouquinho a forma de pensar. Pode ter algum medo de algum acidente, pode ficar repetindo ou ficar permanecendo no mesmo lugar, ou permanecendo cético também. Tem uma alta exigência elevada, tá? É porque não cabe muito desconhecido, né? Lembra que a Gêmeos é todo aquele que conhece. Eu conheço, eu falo, eu tenho diálogo. Então, o Saturno aqui, ele teme um pouco aquilo que não está no conhecido mental dele, do que ele possa entender mentalmente as coisas, tá? Como eu falei, pode ter alguns desafios nessa segunda infância. E o Saturno, ele tende a proteger
o campo dessa pessoa. Então, vamos avaliar se essa pessoa, ou você mesmo, se protege das trocas, tá? Fica duro, rígido para essas trocas, para essas relações com as outras pessoas, tá bom? Acaba que todos os signos de ar, agora, né, falando de todos os signos de ar aqui com Saturno, podem ter questões com relações inalcançáveis, sabe? Porque, assim, demora um pouco para construir essa rede entre o pensar, o falar, o agir e o receber do outro também, né? Essa troca. Então, isso acaba trazendo uma distância entre o eu da pessoa e o outro. Bem, precisamos também agora falar sobre Saturno na casa 7, ou Saturno em Libra. Quando a gente tem o Saturno de casa 7, a casa 7 vai falar de casamentos, a casa 7 também vai falar de relacionamentos, de trocas, tá? Eu vou falar depois da casa 7, mas primeiro eu vou falar do Saturno em Libra. O Saturno em Libra, ele vai tentar trazer essa experiência sobre rejeição e aprovação. Então, dentro do contexto da vida dessa pessoa, tem uma situação conectada com rejeição e aprovação. A gente vai precisar entender que a casa 7, ela tem a ver com a casa 4, tá? Então, tem a ver com algum aspecto dessa família. E aí vai precisar olhar a família dessa pessoa ou a sua própria família. Bem, mas tende, por exemplo, a ter relações com pessoas mais velhas. Isso pode ter uma conotação lá em alguma coisa de falta nessa estrutura familiar. Mas pode ter relações duradouras, por exemplo, né? Estabelece vínculos longos, pode ter um bom tempo de vínculos longos. Mas tem uma formalidade, uma formalidade. Eu me relaciono em Saturno e Libra com uma certa formalidade com relação ao outro, até uma certa frieza, tá? Embora tenha maturidade, tenha senso de responsabilidade afetiva, por exemplo, ou precise aprender a desenvolver esse senso de responsabilidade afetiva também, depende, né, de toda a estrutura do mapa, precisa lá olhar para ver. Esse planeta aí, nessa estrutura de Libra, ele está falando de alguma questão de medos, frustrações, de desconfianças quando encontra o outro, tá? Quando tem a relação com o outro. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a casa 7, porque a casa 7, ela vai trazer o outro. Lembra que a casa 7 está de um lado, ascendente do outro. O ascendente está trazendo você, e a casa 7 está trazendo o outro. Num contexto psicológico, né, vamos falar um pouco mais profundamente, porque assim, não é só o outro no sentido de que o outro é mal, vai me dar um limite. Não. A casa 7 eu encontro o outro para poder me ver no outro, para poder aprender mais sobre mim, sobre eu mesma. Então, são essas casas angulares, né, as casas que são nesse X, né, nessa cruz do mapa, elas são muito importantes da forma como nós vamos nos expor, né, ficar exposto no mundo. Então, Saturno na casa 7, ele fica muito exposto, tá? Fica fácil, visível, da outra pessoa ver também. Então, vira uma pessoa com Saturno na 7 que vai querer fazer o seu trabalho, né? Alguém vai querer fazer o seu trabalho por você. Tem uma dificuldade entre o outro estar ali, numa posição onde você deveria estar, e aí você se acomoda na posição que o outro te dá, mas também você assume horas essa responsabilidade. Então, assim, não tem um vínculo profundo. Tem uma troca, parece formalidade de trabalho. Isso dentro de uma relação afetiva. Então, é complexo, tá? É bem complexo. Bem, é difícil a pessoa se entregar, como eu falei, né? A primeira relação, por exemplo, dessa pessoa, dependendo da posição ali de Saturno, é logo a primeira relação, primeiro namoro, aquele namoro longo, alguma coisa nesse sentido, tá? Que já vai dar essa conotação de Saturno na vida dessa pessoa. Então, já vai estabelecer algumas coisas dos limites, e pode ser um cara super chatão, o mais velho, né? E que tenha esse desafio na hora de se relacionar mesmo, né? O desafio de Saturno de se relacionar é entender que esse trabalho nas relações é da pessoa. Ela vai se espelhar no outro para ela, mas é da pessoa. A pessoa está ali
para aprender a trabalhar com o outro e aprender mais sobre ela mesma no encontro com o outro. Espero que tenha ficado entendido. Então, vamos lá. O último, que é em Aquário, né? Aquário na casa 11. Então, o Aquário, ele vai falar do coletivo, tá? Dos deslocamentos que nós fazemos para o grupo, no meio do outro. Então, tem um certo esforço para caber, muitas vezes isso acontece. Ou tem algumas ideologias predominantes na vida dessa pessoa, por exemplo, tá? Então, como está a relação dessa pessoa com o outro, mas não só naquela relação afetiva de Libra, mas na relação social, grupal, coletiva, tá? Então, pode ser que a pessoa abra mão dos desejos pessoais para caber em algum lugar, por exemplo, é bem comum. Será que nós precisamos perguntar, né? Quem tem esse Saturno? Eu sou mais eu porque eu pertenço nesse grupo, tá? Então é bom se perguntar, né? São crianças que se perguntam muito, então é importante saber disso. Crianças com Saturno na casa 11 são perguntadeiras, perguntam tudo. Mas, perguntam muito sobre quem elas são, perguntam muito sobre o porquê das coisas, para que servem as coisas, tá? Então é importante entender desse Saturno na 11, em Aquário também, mas aqui muito na 11, é que tem a identidade da pessoa e o grupo. Tem uma identificação, tá? Como certo tem um drama com relação à identificação dessa pessoa no grupo. E as coisas acontecem muito já na infância com relação a isso, tá? Pode ser que já comece a ficar claro, pode ser que venha de uma coisa dos próprios pais aí, precisa estar entendendo, né? Como que é a rede social dessa família também. Bem, vamos entender só mais um pouquinho esse Saturno na 11, porque ele é muito interessante, porque ele é um líder. O Saturno na 11, ele precisa exercer a liderança, ele precisa exercer também o seu próprio senso de grupo, sabe? Formar o seu próprio grupo, de forma que ele aprende mais sobre ele mesmo com o grupo, mas também sobre o que não pertence a ele, sobre o que vai vir a pertencer, tá? Porque é uma inspiração, é uma referência, pode ser, né, esse trabalho de referência. Só que dentro dessa autoimagem nesse grupo são as questões que aparecem, questões com amizade, questões com algum lugar, espaço coletivo. Então, se é bom, né, olhar assim, como que está a criança na escola, por exemplo, no contexto coletivo da escola, social, né? Porque isso vai aparecer ali. Não relacionado à aprendizagem necessariamente, não. A aprendizagem está lá em Gêmeos. Estou falando relacionado às relações sociais, coletivas, dos espaços que essa pessoa frequenta. Então, igual a pessoa com Saturno na casa 11 pode gostar muito de se autodiferenciar. Tem uma certa unicidade, tá? Isso pode até parecer meio soberbo, e pode parecer, pode ser, também precisa cuidar disso, né? Gosto de ficar sozinho, meio soberbo. Não, sou diferentão dessa parada aqui. E não, né? Precisa trabalhar isso, porque está sempre buscando tem um senso de inapropriado no espaço que precisa ser trabalhado, tá? Como se fosse assim, o penetra da festa. Eu sou a penetra da festa. Saturno na casa 11 é o penetra na festa. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha ficado bem completinho para inspirar os nossos estudos de Saturno pelos signos de ar, casas de ar. Até a próxima.